Palavras diárias de Deus. Há uma grande diferença entre a obra feita em Israel e a obra de hoje. Jeová guiava a vida dos israelitas e não havia tanto castigo e julgamento, porque na época as pessoas entendiam pouquíssimo do mundo e tinham poucos caracteres corruptos. Naqueles tempos, os israelitas obedeciam a Jeová completamente. Quando ele lhes disse para construir altares, eles rapidamente construíram altares. Quando lhes disse para usarem os mantos dos sacerdotes, eles obedeceram. Naqueles dias, Jeová era como um pastor cuidando de um rebanho de ovelhas, com as ovelhas seguindo a orientação do pastor e comendo a grama no pasto. Jeová guiava a vida deles, conduzindo-os no modo como comiam, se vestiam, moravam e viajavam. Não era a hora de elucidar o caráter de Deus, pois a humanidade daquela época era recém-nascida. Havia poucos que eram rebeldes e antagônicos. Não havia muita imundícia entre a humanidade, e assim as pessoas não podiam atuar como um contraste para o caráter de Deus. É através das pessoas que vêm da terra da imundícia que a santidade de Deus é mostrada. Hoje, ele usa a imundícia exposta nessas pessoas da terra da imundícia e julga. E assim, o que ele é revela-se em meio ao julgamento. Por que ele julga? Ele é capaz de falar as palavras de julgamento porque despreza o pecado. Como poderia ficar tão furioso se ele não abominasse a rebeldia da humanidade? Se não houvesse náusea dentro dele, nem repugnância, se ele não desse atenção à rebeldia das pessoas, então isso provaria que ele é tão imundo quanto o homem. Por abominar a imundície, é que ele pode julgar e castigar o homem, e o que abomina está ausente nele. Se também houvesse oposição e rebeldia nele, ele não desprezaria os que são antagônicos e rebeldes. Se a obra dos últimos dias estivesse sendo executada em Israel, não haveria sentido nela. Porque a obra dos últimos dias está sendo feita na China, o lugar mais sombrio e retrógrado de todos. É para mostrar a sua santidade e justiça. Em resumo, quanto mais sombrio o lugar, mais claramente a santidade de Deus pode ser mostrada. De fato, tudo isso é para o bem da obra de Deus. Só hoje vocês percebem que Deus desceu do céu para ficar entre vocês, anunciado pela imundícia e rebeldia de vocês, e só agora vocês conhecem Deus. Essa não é a maior exaltação? De fato, vocês são um grupo de pessoas na China que foram escolhidas. E por serem escolhidas e terem desfrutado da graça de Deus, e por não estarem aptas a desfrutar de tão grande graça, isso prova que tudo isso é a suprema exaltação de vocês. Deus apareceu a vocês e lhes mostrou seu caráter santo em sua totalidade. Ele deu tudo isso a vocês e os fez desfrutar de todas as bênçãos que acaso poderiam desfrutar. Vocês não só saborearam o caráter justo de Deus, mas, além disso, saborearam a salvação de Deus, a redenção de Deus e o amor ilimitado e infinito de Deus. Vocês
os mais imundos de todos, desfrutaram de tão grande graça. Vocês não são abençoados? Isso não é Deus erguendo vocês? Vocês, pessoas, têm os status mais baixos de todos. São inerentemente indignos de desfrutar de uma bênção tão grande. Mas Deus abriu uma exceção ao elevá-lo. Você não se sente envergonhado? Se for incapaz de cumprir o seu dever, então no fim, você ficará envergonhado de si mesmo e se punirá. Hoje, você não é disciplinado nem é punido. Sua carne está sã e salva. Mas no fim, essas palavras lhe causarão vergonha. Até hoje, ainda tenho de castigar alguém abertamente. As minhas palavras podem ser severas, mas como eu ajo em relação às pessoas? Eu as conforto, as exorto e as faço lembrar. Faço isso por nenhuma outra razão, senão para salvá-los. Vocês não entendem mesmo a minha vontade? Deveriam entender o que eu digo e ser inspirados por isso. Somente agora há muitas pessoas que entendem. Essa não é a bênção de ser um contraste? Ser um contraste não é a coisa mais abençoada? No fim, quando forem espalhar o Evangelho, vocês dirão: somos contrastes típicos. Perguntarão a você: o que significa ser um contraste típico? E você dirá: somos um contraste para a obra de Deus e para seu grande poder. A totalidade do caráter justo de Deus é trazida à luz pela nossa rebeldia. Somos os objetos de serviço da obra dos últimos dias de Deus. Somos os apêndices de sua obra e também as ferramentas dela. Quando ouvirem isso, eles ficarão intrigados. Em seguida, você dirá: somos as amostras e os modelos para a conclusão da obra do universo inteiro por parte de Deus e para a sua conquista de toda a humanidade. Se formos santos ou imundos, em suma, ainda somos mais abençoados que vocês, pois vimos Deus e, pela chance de sua conquista de nós, o grande poder de Deus é mostrado. Só por sermos imundos e corruptos é que seu caráter justo foi realçado. Vocês são capazes de testemunhar assim a obra dos últimos dias de Deus? Vocês não estão qualificados. Isso nada mais é que a exaltação de Deus para nós. Embora não sejamos arrogantes, podemos louvar a Deus com orgulho, pois ninguém pode herdar uma promessa tão grande e ninguém pode desfrutar de uma bênção tão grande. Sentimos-nos tão gratos que nós, que somos tão imundos, podemos trabalhar como contrastes durante o gerenciamento de Deus. E, quando perguntarem: o que são amostras e modelos? Você diz: somos os mais rebeldes e os mais imundos da humanidade. Fomos os mais profundamente corrompidos por Satanás e somos os mais retrógrados e vis da carne. Somos exemplos clássicos daqueles que foram usados por Satanás. Hoje, fomos escolhidos por Deus como os primeiros dentre a humanidade a serem conquistados. Contemplamos o caráter justo de Deus e herdamos sua promessa. Estamos sendo usados para conquistar mais pessoas. Por isso, somos amostras e modelos daqueles que são conquistados dentre a humanidade. Não há melhor testemunho que essas palavras, e essa é a sua melhor experiência.